A paz do Senhor a todos mais uma vez, e hoje nós retornamos com a lição de número 10, bondade, que também o próprio tema já define bem, que é a prática do amor sem expectativa de uma recompensa, ou seja, é fazer o bem sem esperarmos sermos aplaudidos ou sem uma recompensa. É um desafio para o nosso caráter, é um desafio para a nossa natureza humana, você fazer o bem e às vezes a pessoa até virar as costas para você. Mas vamos lá. A marca, assim como uma moeda, ela tem a sua esfinge e dá a sua marca. O crente, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai ser reconhecido por uma marca. E qual é essa marca? O fruto do Espírito. E hoje vamos falar de bondade. Só um retorno à lição 9, porque você pode misturar o ser benigno com bondade. O ser benigno é muito mais uma qualidade de coração e emoção. É você já ter o seu coração com essa qualidade, desenvolvendo essa qualidade, ter as suas emoções já desenvolvendo essa qualidade de fazer o bem. Então, é algo que está, a benignidade é algo que está enraizado já em você. E a bondade é colocar isso que está enraizado em você para fora, colocar ele em prática. Vem da palavra agatosune, né? Que é exatamente isso, bondade. É uma qualidade de conduta e ação. Essa palavra é a qualidade das pessoas que são dirigidas e desejam o que é bom. Aqui, amados irmãos, a bondade não é só você colocá-la em prática, como a benignidade está dentro das suas emoções, dentro do seu coração, arraigado e também agindo. A bondade não é só agir, mas também é você desejar o que é bom. Você está vendo a diferença aqui entre... Em benignidade nós não tratamos isso, desejar o bem. Falamos em agir o bem, em estar enraizado dentro de nós. Mas essa característica do fruto do Espírito, bondade, ela não é só você agir fazendo o bem, mas é desejar o que é desejar o que é bom, a bondade, o bem. Você querer isso, porque infelizmente parece loucura que nós estamos falando, mas tem gente que tem atração pelo mal. O mal é o contrário de ser bom. Maldade é o contrário de bondade. Parece incrível, parece loucura, mas tem pessoas que eles se identificam com o que é mal. Já observou isso? Você já observou que há uma característica de grupo de pessoas? As pessoas se dividem em grupos. Tem aqueles grupos de pessoas que gostam de fazer o mal, eles se identificam um com o outro. Você já viu como... Por que existe o grupo de fofoqueiro? Porque são pessoas que se identificam em fazer fofoca e falar mal dos outros. Por que existe grupo de rebeldes? Se existisse um só pessoa fazendo fofoca e não existisse pessoas que se identificassem com eles, não existiria fofoca. Se alguém deseja fazer rebelião e ninguém se identifica com ele para essa rebelião, ele ficaria só. Mas por incrível que pareça, existe gente, eles se atraem para o mal. Existem grupos que se atraem para fazer rebelião, existe grupo que se atrai para fazer fofoca, existe grupos que se atraem para assassinar, para roubar, para uso de drogas. Por isso existem as quadrilhas.
Então, bondade não é só praticar. Eu queria que você discutisse isso com o seu aluno. Bondade não é só praticar, mas é desejar o que é bom. É desejar as coisas boas. É desejar estar perto de quem é bom, de quem age com bondade. Então, o texto de nossa referência trabalha Efésios capítulo 5, Romanos 15, 2 e volta a Efésios e Salmos também. Por exemplo, o Efésios 4, 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Agora o que ele vai fazer? Não vai roubar, ele vai trabalhar, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. A nossa revista, nosso textuário em Romanos 5, 14 diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo ajudar a demonstrar uns aos outros. Bondade é a capacidade de praticar o bem, sem expectativa em recompensa. Não esqueça de buscarmos atingir os 3 objetivos: ensinar como praticar a bondade, revelar o que fazer para desfrutar da bondade de Deus, mostrar o quanto é bom abrir a mão do nosso eu e enxergarmos o nosso próximo. Então, amados, eu queria que você levantasse essa discussão com o seu grupo. Eu não vou abordar aqui todos os itens. A revista diz: fazendo o bem e desprezando o mal. Um ato de bondade transforma uma vida. A bondade, ela vai marcar, ela vai ser uma marca inesquecível. Quando você pratica um ato de bondade para alguém, a pessoa nunca mais esquece. E eu encontro pessoas que eu pastoreei há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, ainda nem era pastor presidente, e: pastor, você foi a pessoa que me ganhou para Jesus, você fez isso, você me ajudou isso. E isso é maravilhoso. Então, a bondade transforma a vida, marca as pessoas, traz uma nova motivação, né? Ser bom é estender sempre as mãos, ser generoso. E a Bíblia tem o seu padrão de bondade. E na vida prática, o que é isso? Quem pega um dinheirinho escondido lá no seu trabalho, não pega mais. Vai trabalhar para isso. Quem, sendo casado, namorava às escondidas e pecava às escondidas, ele não vai fazer mais. Quem maltratava os pais vai fazer uma reflexão. Quem maltrata alguém dentro da igreja vai fazer uma reflexão. Nós, obreiros, temos que estar imbuídos da bondade para fazer o bem para as ovelhas. E as ovelhas têm que ter essa característica do fruto do Espírito para fazer o bem para a igreja e para os seus líderes. E nós podemos aprender. Como é que a gente aprende a fazer a bondade, pastor Sóstenes, a desenvolver isso dentro de nós? Lembre-se que o fruto do Espírito é algo que tem que ser desenvolvido. É só nós aprendermos a desfrutar as bondades de Deus. Você tem desfrutado da bondade de Deus? Leve o seu aluno a perguntar isso. Você tem desfrutado da bondade de Deus? Porque se você não desfruta da bondade de Deus, como é que você vai repassar bondade para alguém? A bondade de Deus, ela está estampada no nosso dia a dia. Na sustentação de Deus na nossa vida, dando-nos vida, o pão de cada dia, a vestimenta, o cuidado, os livramentos, a casa que vivemos, a igreja que comungamos com Deus e com nossos irmãos, a porta de emprego que foi aberta. Isso é manifestação da bondade de Deus, é Deus nos dando. Nós merecemos. O que tem na minha mão e na sua mão direita ou na esquerda
que nós podemos apresentar a Deus e falar: eu mereço essa bondade da tua parte por causa dessa obra que eu realizei aqui na minha mão direita ou essa na mão esquerda. Não demos, e Ele está nos dando. Está nos dando sem esperar nada em troca. Quer dizer, na verdade, Ele quer algo em troca. Quer a nossa fidelidade, o nosso louvor. Mas quantas vezes nós viramos as costas e nem somos gratos, né? Então, para nós termos essa noção de bondade, desenvolver a bondade dentro de nós, é analisarmos todos os dias a bondade de Deus na nossa vida. O seu sustento, o seu cuidado, o seu livramento, o seu carinho, o seu amor, a sua visita ao nosso coração. Isso é manifestação de bondade. Alguém que está num trono de glória e poder, cercado de um exército de anjos, preocupado com seres tão pequenos como nós. Então, para desenvolvermos, uma das formas de nós desenvolvermos a bondade para com as pessoas é analisar a bondade de Deus sendo desenvolvida na nossa vida. Então, esse aqui é um resumo dessa lição. Eu queria que você levantasse com o seu aluno essa discussão. A bondade é uma ação, é praticarmos a bondade para as pessoas baseado naquilo que Deus tem feito para nós. Porque aquilo que Deus faz para nós é um ensino do que é ser bondoso. Com quem que eu vou aprender a ser bondoso, pastor, professor? Com Deus, Ele está nos ensinando. A cada ato de bondade que Ele faz comigo e com você, Ele está nos ensinando para nós reproduzirmos isso ao próximo. E a outra questão que eu queria que você discutisse em classe é exatamente a qualidade, porque a palavra, ela no grego, que é a agatosune, a bondade, não é só a conduta, a ação nossa, mas também essa palavra é a qualidade das pessoas que são dirigidas e desejam o que é bom. Queria que você levantasse essa questão, porque eu já disse aqui, existem grupos que se atraem. O grupo que pratica o mal com as suas características diferentes, o fofoqueiro, o rebelde, o assassino, os farristas, eles não se identificam. O cara que gosta da farra, da noite, da bagunça, da traição, eles não se identificam? Eles se identificam. Assim como as pessoas se identificam com seus clubes de futebol. Tem aquele que é Flamengo, outro é Fluminense, outro é Vasco, outro é Botafogo. Por quê? Porque se identifica com o estilo da torcida, com as cores, com as músicas. Também existe o que se identificam com o fazer o bem, com as coisas que são boas. E o crente tem que ter essa identificação com as coisas que é boa, com o que é do bem. Então, se alguém está dentro da igreja e ele se identifica com o fofoqueiro, com o rebelde, o fruto do Espírito não está nele. Então, largamos ele para lá? Primeiro vamos mostrar que o fruto do Espírito tem como ser desenvolvido numa pessoa que não tem. Eu e você não tínhamos e ele está sendo desenvolvido. Não estamos prontos, nem eu nem você estamos prontos. Então levante essa questão também, junto aos alunos, para que eles analisem se eles se identificam com as coisas que são do bem, com as coisas que são boas. E também façam uma reflexão se eles dão conta de identificar dentro da igreja as pessoas que têm tendência para o mal e para as pessoas que fazem o bem. E isso é fácil. Quando vem um fofoqueiro, um confusento da igreja se aproximando, a gente já fica pensando dentro de nós, ainda que não falemos, ou às vezes a gente até fala: puxa, lá vem o fulano, misericórdia. Mas quando é alguém do bem, a gente abre um sorriso dizendo: eu estava precisando te encontrar. Então levante essa discussão e você vai estar trabalhando de forma prática essa lição. Bondade, a prática do amor sem expectativa de recompensa. E bondade é aquela pessoa que é dirigida e que deseja as coisas boas, as coisas do bem. E eu deixo esse versículo para você discutir com a turma, com a sua classe. Está em Tiago 4, verso 7, diz: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Ora, na igreja o que se ensina noite e dia é fazer o bem. E quantos estão dentro da igreja e não fazem o bem? Tem gente que não contribui com o seu dízimo, não dá oferta, a igreja está em construção, a sua congregação, o seu trabalho, e ele está ali de braços cruzados. Esse é um exemplo. Fora as outras ações sociais e tudo mais. Agora, se você não faz para a casa de Deus, você vai fazer para os outros? Então, levante essa questão desse versículo, que fecha o nosso tema. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.